Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu queria começar por lhe dizer que, ao longo da minha experiência política, que já é longa, eu creio que nunca vi um governo tão afastado do sentimento e da vida dos portugueses, nomeadamente dos trabalhadores e dos empresários, como este. E digo isto sinceramente, mesmo consciente das dificuldades que existem, não apenas em Portugal, mas na Europa. Mas a verdade é que a intervenção que o Sr. Ministro hoje aqui fez é bem reveladora disto que eu acabo de dizer. Depois do que foi os resultados da 7ª avaliação, que não vamos aqui repetir, o Fernando Medina já disse de uma maneira muito clara e muito concreta o que tem a dizer sobre isto, o falhanço completo, das previsões, enfim, tudo isto. Eu estava à espera que o Sr. Ministro viesse aqui hoje com um discurso não muito diferente, porque acredito que o Sr. Ministro não o faria, mas com alguma diferença, com alguma inflexão. Ou seja, que o Sr. Ministro, no seu discurso, falasse um pouco de economia, falasse um pouco das empresas, falasse um pouco da procura interna. O Sr. Ministro sabe, melhor do que ninguém, com certeza, que sem procura interna o Sr. Ministro não tem investimento. O problema já hoje, e é bom falar com as empresas para se perceber, já não é tanto, em muitos casos, o recurso ao crédito, mas é a falta de procura. Claro. E não se diga que a procura externa é a resolução para tudo isto, porque não é. O Sr. Ministro tem vindo a ver as exportações a diminuir, faz uma previsão otimista para o futuro. Eu quero lhe dizer que o Sr. Ministro não corre o risco de errar outra vez. Porque a verdade é esta, é que o Sr. Ministro tem um problema sério de arrefecimento das economias de destino dos produtos portugueses. E não diga que o êxito dos mercados financeiros é suficiente para lhe dar essa esperança, porque êxito dos mercados financeiros temos visto até agora com recessões nas várias economias. Quando o Sr. Ministro vê, para nós, não é um euro sobrevalorizado, e como o Sr. Ministro vê apoios diretos às exportações, sinceramente, não conheço praticamente nenhum até hoje. Fizemos várias propostas, todas elas negadas, desde o pré-financiamento, ao seguro de crédito, à parte fiscal, à fiscalidade, enfim, tudo. Praticamente passaram 2 propostas menores. Portanto, o Sr. Ministro tem um problema sério e com a procura interna e sem procura interna, mesmo a procura externa, é extremamente difícil de ter êxito, de ter sucesso. Agora, pergunta, Sr. Ministro, qual é o mecanismo que o Sr. Ministro tem para a procura interna? O Sr. Ministro desvia a conversa. É porque não tem nenhum, se calhar. Mas isso é grave. Isso é bastante grave. Porque realmente a verdade é que sem essa procura não há empresas, não há emprego. E quando o Sr. Ministro diz e lamenta 18% ou 19% este ano, se não for 20%, em termos de desemprego, com a catástrofe social que isso representa, só quem não anda na rua não percebe isso, o Ministro aqui o disse, como é que se combate? Políticas ativas de emprego, algumas nós não conhecemos, e aquelas que há são desajustadas, as poucas, as pouquíssimas. Portanto, nós temos um problema seríssimo que resulta deste caminho que nós estamos a trilhar e, portanto, era natural e normal que perante esta situação houvesse uma reflexão mais profunda e houvesse alguma necessidade de mudança séria do caminho que estamos a trilhar. Bom, mesmo em pequenas coisas, veio a concertação social, veio os empresários a dizer que estão de acordo com o aumento do salário mínimo. Qual é a reação do Governo? Qual é a reação do Governo? É continuar a dizer, como o Dr. António Borges dizia, que o problema da nossa competitividade é salários baixos? Eu compreendo, porque se o Sr. Ministro cortar toda a ligação das empresas às universidades, se o Sr. Ministro cortar todo o valor acrescentado na oferta externa, que é essencial para ter competitividade, bom, isso com certeza. Mas, Sr. Ministro, aí temos um problema mais sério, porque aí é um problema de projeto de sociedade e de Estado. E isso divide-nos ideologicamente. Seriamente. Porque se for assim, a sua sociedade não é a minha, seguramente não é a nossa, nem o Estado. Porque a única coisa certa que o Sr. Ministro disse, com segurança, foi o corte dos 4 mil milhões. Nem disse onde. Mas é assim que o Sr. Ministro quer ter certezas, quando lança um anátema sobre a função pública, de despedimentos de 20 mil, 30 mil, 100 mil pessoas. É assim que o Sr. Ministro quer ter confiança para quem investe, para quem recupera a economia. Não é. Corte nas pensões. Quer dizer, portanto, corte nas pensões, já não falamos nisso. Bom, eu admito, e é obviamente que nunca foi dito, eu termino, Sr. Presidente, nunca foi dito que a austeridade não era necessária, com certeza, que a consolidação não era necessária, com certeza. Estamos perfeitamente de acordo com isso. Mas este caminho, Sr. Ministro, este caminho não nos leva nem à consolidação, nem à redução da dívida. Este caminho, Sr. Ministro, que o Sr. Primeiro-Ministro está a trilhar, com influência decisiva sua, é um caminho da catástrofe social e política.
Sr. Ministro, isso não tenha dúvidas sobre isso. O Dr. Rebelo de Sousa agora falava que o Sr. Ministro não é já Ministro das Finanças, é um astrólogo. O país não precisa de astrólogos. Ainda por cima há astrólogos falhados. O país precisa de um caminho, Sr. Ministro, porque o caminho que está a ser conduzido é um caminho que vai para além dos partidos, é um caminho de catástrofe nacional. Obrigado, Sr. Deputado.